Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade à luz da Palavra de Deus. Eu te busco, te procuro a Deus. Bom dia para você que nos escuta pela Serra Verde FM 87,9. Está começando o programa Você Pergunta e a Bíblia Responde. Eu sou Giovanni e estamos aqui com o pastor Renato. Bom dia, pastor. Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos que nos escutam. Sempre dizendo que para nós é um grande prazer poder chegar até você mais uma vez através deste programa. E queremos dizer que o nosso desejo é sermos bênção em sua vida, na vida de cada um dos que nos ouvem, através da palavra de Deus. Obrigado, pastor. E a você que nos escuta, você pode estar divulgando nosso programa, tá bom? Para os seus amigos, nos mandando perguntas pelo WhatsApp aqui da Rádio Serra Verde. Nos envie sua dúvida, nós temos o maior prazer, eu aqui juntamente com o pastor Renato, de tirar a sua dúvida, tá bom? Então, a pergunta de hoje, pastor, é a seguinte. Neste mundo, muitas pessoas passam por diversos sofrimentos e elas ficam dizendo, rapaz, o inferno é aqui mesmo. Depois que a gente passar daqui, como se todo mundo já tivesse salvo. Então, pastor Renato, o inferno é aqui mesmo na terra? Ok, Giovanni, essa é uma pergunta interessante, porque nasce de uma realidade em nossos dias, né? Então, geralmente, esse pensamento de que o inferno é aqui mesmo na terra por conta dos sofrimentos é recorrente na mente de muitas pessoas. Então, diante das aflições, das percas, das doenças, as pessoas geralmente realmente afirmam isso, né? Não, se existe inferno só pode ser aqui mesmo nesse mundo. Agora, será que realmente a Bíblia apoia essa ideia ou nós vemos esse ensino na palavra de Deus? Bem, nós precisamos primeiramente entender que a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que o inferno existe, fala de um lugar real, um lugar físico de sofrimento, o qual não é aqui na terra. Embora aqui no mundo nós tenhamos sofrimento, Deus fala do inferno, ou Jesus Cristo fala do inferno, como um lugar futuro, um lugar para onde pessoas irão após a morte. Então, eu gostaria de ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42, sempre lembrando que você que tem uma Bíblia aí em suas mãos, seja no celular ou no livro mesmo, você pode acompanhar conosco. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 21, versículo 41 e 42, que nos diz assim: Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui Jesus está falando do final dos tempos, em que ele enviará anjos para recolher pessoas que escandalizaram o mundo, escandalizaram com seus pecados, cometeram iniquidade, maldade, e lançarão tais pessoas na fornalha acesa, né? Onde haverá ranger de dentes, choro, dor. Então, aqui nós acreditamos que Jesus está se referindo justamente a esse lugar futuro de sofrimento, o qual nós denominamos inferno, certo? Então, realmente, o inferno não é aqui na terra de acordo com as palavras de Jesus. Porque, pastor Renato, as pessoas pensam que aqui, porque a gente passa por tanto sofrimento, não vai ter um lugar pior do que esse, né? Então, as pessoas pensam, eu já estou sofrendo tanto, então, quando eu morrer, só posso ir para um lugar melhor, né? Então, pastor, será que esse inferno vai ser um lugar pior do que aqui? Não vai ser um lugar de diversão, não? Ok, muito bem, Giovanni. Isso de fato é muito comum ouvirmos, né? Então, as pessoas acham que diante dos sofrimentos não vai ter um lugar pior do que esse, né? Mas quando nós paramos para analisar o inferno, como será o inferno, na verdade, o inferno
é descrito como um local de maior sofrimento do que os sofrimentos que nós enfrentamos aqui nesta vida, ou os sofrimentos que nós enfrentamos nesse mundo. Na verdade, alguns até pensam que o inferno será realmente um lugar de diversão, um lugar onde haverá muitas mulheres bonitas, seminuas, muita bebida, dança, música. Geralmente as pessoas pensam no inferno assim, né? Inclusive, algumas pessoas até falam, é melhor ir para o inferno do que para o céu, né? Porque aí no céu vai ser aquele lugar aquele lugar parado, aquele lugar só cantando 24 horas. E o inferno não. O inferno é que vai ser o lugar divertido, o lugar bacana. Mas na verdade, a Bíblia não descreve o inferno como um lugar dessa forma. Pelo contrário, o inferno será um lugar de choro, um lugar de sofrimento, um lugar que não existirá diversão alguma, e um lugar, principalmente, em que o sofrimento não se compara com os sofrimentos que nós passamos aqui neste mundo, seja qual for o seu sofrimento aqui nessa terra. Entenda que o sofrimento do inferno, de acordo com o que a Bíblia descreve, será um sofrimento ainda maior. E aí baseado ainda justamente no que Jesus falou em Mateus 6, né? A expressão haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma expressão clara do inferno, lugar de sofrimento e choro. Mas, pastor Renato, tem como saber como é que quem que vai para lá e, mais importante, como é que a gente faz para não ir para lá, né? Ok. Essa pergunta, né? Quem que vai para o inferno é também muito importante estar dentro dessa nossa temática, né? Geralmente também algumas pessoas acreditam que o inferno é um lugar para Satanás, é um lugar para o diabo, que é muito mal, é um lugar reservado somente para ele. Mas na verdade, quando nós também lemos a Bíblia, percebemos que o inferno é um lugar não somente para Satanás, é para Satanás também, mas é um lugar destinado para pessoas. Para isso eu gostaria de ler outro texto bíblico, já agora no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Se você também tiver uma Bíblia, mais uma vez repetindo, você pode acompanhar conosco. Eu gostaria de ler Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 31, certo? Eu falei uma leitura um pouco mais rápida, mas esse texto está falando de uma parábola que conta sobre um homem rico, que desprezava o Senhor, e um mendigo, certo? Então diz assim, Lucas 16, 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, diante desse texto, eu queria aqui fazer algumas observações acerca do inferno, né? E algumas observações que vai nos dar uma maior clareza sobre quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno e como será o inferno, né? Então aqui, uma primeira observação que eu gostaria de fazer nesse texto que acabei de ler
é que o inferno é um lugar para onde pessoas irão após a morte, não somente Satanás. Eu não estou falando que todas as pessoas irão para o inferno, estou simplesmente falando que é um lugar destinado também para pessoas. Aqui nessa parábola, Jesus está contando a história de dois homens, um rico e um mendigo chamado Lázaro. E aqui nos versículos 22 e 23 é dito que ambos morrem, e quando o rico então desperta, né, abre os olhos, ele já está no inferno. Então isso mostra aqui que é um lugar para pessoas. O rico, depois de ter morrido por ter desprezado a palavra de Deus, ele foi para o inferno. Outra observação ainda acerca do inferno é que o inferno é um lugar de tormento. Por várias vezes no texto é dito isso. Aqui no versículo 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Então o inferno, mais uma vez repetindo, é um lugar de sofrimento, não é um lugar de festa, não é um lugar de bebida, não é um lugar de depravação. Enfim, o inferno é um lugar de sofrimento, é um lugar onde aqueles que ali estarão serão atormentados. Uma terceira observação ainda aqui no texto é que o inferno é um lugar definitivo. O inferno é um lugar definitivo. Então, diz aqui que no versículo 26, Abraão diz para o homem rico, né? Quem está aí não pode passar para cá, para o céu. E quem está aqui não pode ir para aí. Então, quem for para o inferno, no inferno ficará. Quem for para o céu, no céu também permanecerá. Então, pastor, no inferno não é um lugar de purificação, não, para ir para o céu, não. Não, o inferno não é um lugar de segunda chance, né? Aí você dá a ideia de segunda chance, aí lá eu vou poder me redimir. Não, o inferno realmente é um lugar definitivo. E uma última observação ainda no texto é que o inferno é um lugar que está reservado para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então é interessante que no diálogo do homem rico e Abraão, que o homem rico pede para que Abraão mande alguém ressuscitado até a casa dos pais dele para avisar os seus irmãos para não ir para o inferno. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas se referia à palavra de Deus no Antigo Testamento. E aí Abraão diz, se eles rejeitarem Moisés e os profetas, a palavra de Deus, ainda que um morto ressuscite, eles não se converterão. Então o inferno é um lugar para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Concluindo, não nos enganemos, aliás, né? O inferno realmente ele existe e não será um bom lugar. E só existe realmente uma forma de não irmos para lá, é ouvir e crer na palavra do Senhor. Muito obrigado, pastor Renato. E como estamos com pouco tempo, eu vou logo para os alôs, tá bom? Quero mandar um alô para o Vicente, que é agente patrimonial, para o Salum, para a Ariane e sua irmã Janiele. Também mandar um alô aqui para algumas crianças que nos acompanham, o Jeremias, a Jamile, a Júlia e o Jojo, da padaria CJ, para a Ana Laisa, da Tabatinga, para a Isabel, para a Lia, para o Samuel, para a Lara e para o Guilherme, tá bom? Nos faça uma visita também. A nossa igreja fica aqui na rua Manuel Pereira Barros, número 252, tá bom? Temos culto aos domingos, às 7 horas da noite. E agora, para você, um bom dia e fique com essa excelente canção. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, havia
Você pergunta e a Bíblia responde. Uma visão sobre a vida, o mundo e a sociedade.